Paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, uma boa noite. Que Deus Ele possa falar conosco através desta mensagem a qual estaremos passando. Antes de iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, fazermos uma oração, porque esse Deus ao qual nós falamos, Ele nos ouve, Ele contempla a minha vida, a sua vida neste dia, e Ele te conhece, Ele sabe quem você é, Ele sabe onde você mora, Ele sabe como você se encontra neste momento. Se você puder, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, curve a tua cabeça, em sinal de reverência ao nosso Deus. Ore comigo, expresse a Deus a sua gratidão que você tem pelos benefícios que Ele já tem proporcionado para você. Expresse a Deus todas as suas necessidades, porque Ele é poderoso em tudo. Hoje Ele pode te dar graça, hoje Ele pode completar essas bênçãos a qual você tem buscado e está aguardando. Hoje pode ser o seu dia, o dia da sua vitória. Oremos. Soberano e eterno Deus, graças te damos, Senhor, por tudo, Pai, que tem feito, Pai, em nossas vidas, meu Deus. Te agradeço, Pai, por esse momento, Pai, que tu tem proporcionado para nós falarmos da tua palavra, Pai. Te agradeço, meu Deus, pelos irmãos, pelos amigos, por todos aqueles, meu Deus, que neste dia, nesse momento, Pai, irão compartilhar, meu Deus, dessas bênçãos, a qual, Senhor, tu nos trará através da tua palavra, meu Deus. Olha, meu Deus, para cada vida, meu Deus, continua, meu Deus, abençoando cada filho, cada filha, Pai, cada pai de família, meu Deus, que eles possam, meu Deus, receber de Ti, Pai, todos os benefícios, Pai, qual tem buscado tanto para eles, financeiramente, profissionalmente, no lar, Senhor, na sua família, nos filhos, Pai. Ser conosco e ser com cada um, meu Deus, nesta noite que está nos ouvindo e nos assistindo. É o pedido, Pai, que te faço, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus hoje, ela diz respeito a oportunidades, né? Nós vivemos dias, né, que existem várias oportunidades, várias formas. Deus tem trabalhado em nossas vidas, não só Deus, né? Porque quando falamos de oportunidade, ela vem dos dois lados, né? Aparecem muitas oportunidades lícitas, aparecem também oportunidades ilícitas. Eu não sei o que você tem esperado para esse dia, para essa semana, para esse mês, ou não sei o que você tem esperado este ano, não sei como você está vendo este ano. Aos olhos carnais, aos olhos materiais, nós estamos passando por dificuldade com essa pandemia que tem assolado não a nossa cidade, não o nosso estado, não o nosso país, mas tem assolado o mundo. E esta pandemia, ela tem causado transtorno de várias formas, né? Uma perca de um trabalho, uma depressão, a saúde tem comprometido por causa das dificuldades, por causa das preocupações. Muitas das vezes o lar a qual nós vivemos falta algum recurso por causa dessa pandemia a qual tem assolado o mundo. E através dessas dificuldades, através desses momentos a qual nós estamos passando, aparecem algumas oportunidades em nossas vidas. Essas oportunidades, muitas das vezes, ela vem de uma forma tentadora, uma forma que vem nos atrair para um salário fácil, um recurso com facilidade. Sabemos que os dias que vivemos são difíceis,
A situação financeira de cada ser humano com essa pandemia, ela mudou muito. Muitas dívidas, muitas contas atrasadas, e muitas das vezes o desespero ele tende a querer tomar conta das nossas vidas. Mas você, meu amigo, você, minha amiga, você, meu irmão, que me ouve através desta palavra que eu estou falando, que Deus tem colocado no meu coração. Você que tem resistido a esses dias maus. Você que tem depositado a sua confiança nesse Deus a qual nós falamos, o Deus Criador dos céus, o Criador da terra, o Deus que é poderoso em força, o Deus que é onipresente, que se encontra em todos os lugares, em todos os momentos, um Deus que é onisciente, que tem conhecimento de tudo, um Deus que é onipotente, que tem todo o poder, tudo está nas mãos de Deus. Se você tem resistido a essas dificuldades, a esses dias maus, levante a mão para o céu e agradeça, porque você é um vitorioso. Porque sabemos que neste momento a qual eu estou falando, neste momento a qual eu estou expressando essa palavra de Deus, existem pessoas entrando para o mundo da droga, o mundo das drogas, o mundo do crime, pessoas trocando a sua saúde por a sua salvação por um prato de lentilha, a sua salvação por um prato que não agrada a Deus. É essas oportunidades que eu quero falar nesta noite. As oportunidades ilícitas são aquelas que trazem recurso rápido, são aquelas que mudam a sua vida da noite para o dia. As oportunidades ilícitas não vêm da parte de Deus para a minha vida, nem para a sua vida. A palavra de Deus diz que o ladrão não vem mas senão a matar, roubar e destruir. É este ladrão da minha alma, da sua alma, ele que traz essa oportunidade ilícita. Oferece manjares para você, oferece pratos deliciosos para nós saciarmos a nossa fome. Mas o dia de amanhã nos traz tristeza, nos traz decepção, é uma cadeia, uma morte, um problema de saúde. Isso são as oportunidades ilícitas que nos tiram da presença de Deus, nos fazem caminhar em caminhos tortuosos que não são preparados por Deus para a minha vida, para a sua vida. E muitas vezes, meus amigos, meus irmãos, nós se encontramos nessa dificuldade e essas oportunidades, elas aparecem e elas chamam a atenção, mas não podemos deixar ela entrar no nosso coração. Porque a palavra de Deus diz que há caminhos para o homem que parece perfeito. Há caminhos que para o homem parece perfeito. São esses caminhos ilícitos. São essas oportunidades. Mas o versículo de Provérbio termina: há caminhos que para o homem parece perfeito, mas o fim deles são fim de mortes. Essas são as oportunidades ilícitas. As oportunidades lícitas, as oportunidades boas, essas sim, essas vêm da parte de Deus para a minha vida, para a sua vida. Essas oportunidades, ela nos traz prazeres, ela nos traz alegria, nos traz gozo. Essas oportunidades faz nós levantarmos a mão para o céu e agradecer a Deus pelo trabalho que Ele nos proporcionou, pela saúde que Ele tem nos dado, pela paz de espírito a qual nós temos,
pela comunhão familiar, pela comunhão com os nossos irmãos da igreja, os nossos irmãos espirituais. Essas são as oportunidades lícitas que Deus ele tem preparado para mim e para você. Não importa qual seja a sua dificuldade, mas vamos nos apegar em tudo aquilo que agrada a Deus. Vamos nos apegar nas coisas boas. Vamos buscar primeiro o reino de Deus, porque as demais coisas Ele nos acrescenta. Essa é a oportunidade boa. Essa é a oportunidade lícita. A ilícita. A palavra de Deus diz que o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. Essa é a oportunidade lícita. Na oportunidade ilícita, na oportunidade lícita, Jesus diz que as coisas são diferentes. O ladrão veio para roubar, mas ele veio para dar vida, e vida com abundância. Quando nós falamos em vida com abundância, quando nós falamos em abundância, é bastante coisas, são coisas grandes. E vida com abundância é prolongamento dos seus dias. É bênção para a sua continuação de vida. É isso que Deus tem para nós. O inimigo quer ceifar a sua vida. O inimigo quer destruir a nossa vida. Mas Deus ele quer nos dar vida e vida com abundância. Mas vamos entrar na palavra, como eu disse, sobre oportunidades, duas oportunidades. Nós vamos falar. Dois personagens que está no livro de Lucas. Primeiro personagem está no capítulo de número 18, do versículo 18 ao 23, que diz a palavra de Deus. Tem o título na minha Bíblia, O Mancebo de Qualidade. Algumas outras traduções, alguns outros livros, Mateus, por exemplo, vai falar jovem rico. Vai falar a passagem do jovem rico. E o verso 18 diz: E perguntou um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, honra tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Falta-te uma coisa, vende tudo o que tens, reparte aos pobres e terás um tesouro no céu. Verso 23, para encerrar a leitura. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque ele era muito rico. Então, como eu disse, no livro de Mateus ele se refere a um jovem rico. Aqui no livro de Lucas se refere a um príncipe. Mas vamos fazer um comentário do jovem rico, porque aqui também diz que esse príncipe ele tinha riqueza. Quando nós falamos em riqueza, falamos em posse, falamos em dinheiro, falamos numa conta abastada no banco, falamos de recursos para muito tempo. Mas a nossa vida nessa terra ela é passageira. A vida da nossa terra é passageira, nós somos peregrinos nesta terra. E este príncipe, ele chega para Jesus e diz: Bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Muitas das vezes a minha vida, a sua vida, ela se encontra como a vida desse príncipe, desse jovem rico. Muitas das vezes nós estamos questionando: o que eu terei que fazer para herdar a vida eterna? Na verdade, este príncipe, esse jovem, ele achava que a vida eterna era como se fosse
comprar alguma coisa e entregar ao sacerdote daquela época, como se fosse no dia de hoje. Você compra uma cesta básica, você leva todo mês uma cesta básica, 2, 3 na igreja. Você faz uma obra de caridade, isso faz parte da salvação. Mas não é o principal. A salvação, a principal obra da salvação é o reconhecimento que nós temos que Jesus, Ele é o Salvador, Ele é o único e suficiente Salvador da minha vida, da sua vida. O que nos leva à salvação é a nossa entrega a Cristo. O que nos leva à salvação é nós reconhecermos que somos pecadores e fazermos o que tem que ser feito para que Cristo Ele perdoe o nosso pecado. E que nós continuemos nesse caminho, é através deles que nós recebemos a salvação. A salvação não é uma troca, mas ela é uma entrega. É diferente. É diferente. Você compra alguma coisa, entrega na obra e leva na obra de Deus. E você pega a sua vida e você entrega ela a Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida, quando nós se propormos a ser um seguidor de Cristo, nós estamos dizendo ao nosso Mestre que tudo aquilo que é para ser feito nós vamos fazer. Nós estamos dizendo que nós vamos ser a imagem e semelhança dele, como na criação. Mas o pecado veio e ele deturpou essa imagem. Mas Deus, Ele nos dá o direito, Deus nos dá a oportunidade de nós buscarmos uma regeneração. É através dessa regeneração, é através de uma mudança, através do encontro com Cristo, que nós nos tornamos uma nova criatura, que nós se transformamos num novo homem. Aquele homem velho que praticava coisas que não agradavam a Deus, coisas ilícitas, como eu falei no início, ele ficou para trás. E um novo homem, que esse que vai herdar a vida eterna, ele renasce, ele nasce ali. Deus transforma esse velho homem num novo homem. Muitas das vezes você não era conhecido por causa de algum problema, ou se você era conhecido por causa do seu problema. Mas quando nos tornamos nova criatura, quando Cristo entra na nossa vida, há uma mudança, há uma transformação. Saímos do desconhecimento para o conhecimento. Passamos de uma pessoa que ninguém percebia para alguém que todo mundo olha e vê a diferença. Isso é a obra que o Evangelho faz na minha vida, na sua vida, é a transformação. E é essa transformação que através dela que nós vamos alcançar a vida eterna. Mas esse jovem, ele achava que ele poderia trocar, que ele poderia comprar alguma coisa. E ele diz, bom mestre. Aí no verso 19, Jesus diz, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Nós vemos aqui uma lição. Jesus, daquele momento, estava num corpo humano. Ele poderia muito bem falar, não, eu sou bom, eu sou isso, sou aquilo. Mas humildemente ele diz para aquele jovem, para aquele príncipe, por que me chamas bom? Só há um bom, que é Deus. Que é Deus. Muitas das vezes nós também passamos por essa situação, mas a humilhação que nós devemos ter, ela passa por longe. Jesus responde para ele, sabe os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai, honra tua mãe. Jesus começa a mostrar para aquele homem, para aquele jovem, para aquele príncipe, o caminho da salvação. Jesus começa a mostrar para ele o que ele tinha que fazer
porque a salvação não é uma troca, é um ganho, é um merecimento. E aquele jovem, ele disse para Jesus: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Sabemos que esse homem era um homem criado nos princípios bíblicos, na Torá, nos ensinamentos de Moisés. Ele tinha conhecimento bíblico, conhecimento espiritual, conhecimento de Deus. Ele não era um leigo, ele não era alguém com falta de conhecimento, ele sabia. Tanto que ele disse: desde a minha mocidade eu tenho observado. Mas a palavra de Deus, ela diz no livro de Josué, capítulo 1, versos 7 e 8, tão somente esforça-te e tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Olha o que diz na sequência: não aparte da tua boca o livro da lei, desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenha o cuidado de fazer tudo conforme nela está escrito, porque então te fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Esse jovem, ele disse para Jesus que tudo aquilo que Jesus disse sobre os mandamentos, ele conhecia, ele já tinha observado. Mas a palavra de Deus, ela não é apenas para nós termos conhecimento dela, não é apenas para nós sabermos o que está escrito, não é para nós ditarmos de cor alguns versículos. Aqui diz em Josué, o que eu li: não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita dia e noite, para que tenha cuidado de fazer tudo conforme está escrito. Será que este jovem fazia como estava escrito? Será que esse jovem, ele praticava aquilo que ele aprendeu? Ele diz que tudo aquilo que Jesus falou, ele já tinha observado, mas será que ele era apenas um observador ou um praticante? Como está a sua vida neste dia? Você tem conhecido a palavra de Deus? Você tem ouvido a palavra de Deus? Você tem aprendido a palavra de Deus? Você sabe qual é o caminho que você tem que trilhar? Mas será que você tem praticado isso? Ou apenas você é o espectador, alguém que está ali ouvindo, assistindo, mas na hora da prática, na hora da aula prática, você falta, você não vem, você não coloca isso na sua vida? Conhecimento é bom, conhecimento é importante, porque através do conhecimento, através do estudo, o Espírito Santo, ele nos faz lembrar de muitas coisas. Estamos trilhando em caminho tortuosos, em caminho difíceis, em caminho errado, o Espírito Santo nos faz lembrar, porque nós estudamos, nós temos conhecimento. Mas para você adquirir a salvação, para que você adquira aquilo que você está buscando, que você quer, é através da prática. Mas essa prática não é uma prática como troca, mas é uma prática que vem de dentro do seu coração. Você tem que desejar Cristo. Ou você não pode, não é você buscar Cristo para trocar alguma coisa, para tirar alguma coisa. Você tem que desejar Ele. Nós temos que desejar o reino. Nós temos que desejar o reino de Deus e a sua justiça. Quando nós falamos em reino de Deus, nós falamos em tudo aquilo que agrada a Deus. É isso que Jesus está mostrando para esse jovem.
E ele diz que de tudo aquilo ele já tinha observado. Mas Jesus, sabendo a situação dele, sabendo a forma como ele estava se apresentando, porque Jesus, ele é Deus, ele nos conhece no profundo da nossa alma. Deus, ele já sabia ali a intenção do coração daquele homem, daquele jovem. Como ele disse que tinha observado tudo, mas porque ele não sabia o que tinha que fazer para herdar a vida eterna. Porque ele não tinha conhecimento de uma coisa tão importante que é a salvação. Aí Jesus diz para ele: falta-te uma coisa. Ainda falta-te uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte com os pobres, e ali você terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. Como eu disse, Jesus ali, na forma de Deus, ele conheceu o profundo daquele coração. Ele sabia a intenção daquele coração. E ele provou aquele homem através da riqueza dele. Jesus disse: quer ter um tesouro no céu, se quer ter a salvação, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, reparte aos pobres, e terás um tesouro no céu. Jesus não estava dizendo para ele se desfazer de tudo o que ele tinha. Jesus não disse: vai dar tudo ao pobre. Jesus diz: vende tudo o que tens, reparte aos pobres. Reparte. E segue-me. Jesus estava apenas provando aquele homem. Jesus não queria que ele se desfizesse de tudo, mas nessa provação, Jesus queria conhecer aquele homem. Qual é a maior riqueza sua? Qual a minha maior riqueza? Será que essa maior riqueza que nós temos, ela está nos ajudando a alcançar o nosso objetivo, que é o céu? Ou ela está atrapalhando? Este homem, ele foi em busca de uma resposta de Deus. Ele teve um encontro com Jesus. Mas quando nós temos um encontro com Cristo, um encontro verdadeiro, esse encontro ele causa uma transformação na nossa vida. Passamos a ser aquilo que não éramos. Se éramos pessoas más, passamos a ser pessoas boas. Se éramos pessoas que não se compadecia com o próximo, hoje a misericórdia ela toma conta da nossa vida e nós olhamos para as pessoas necessitadas de tudo, tanto do lado espiritual como material, e nós se dispomos a ajudar, a repartir, porque tudo que temos é de Deus e veio dele para a nossa vida. E Deus tem abençoado a sua vida, Deus tem abençoado a minha vida, com o único propósito, que você seja também um abençoador. Mas aquele jovem rico, ele não esperava uma resposta à altura que ele ouviu. Aquele jovem rico, ele não esperava que para herdar a vida eterna ele tinha que se desfazer dos seus bens. Aquele jovem rico, ele não esperava que para herdar a vida eterna ele tinha que repartir o que ele tinha com os pobres. O que Deus ele quer da minha vida? O que Deus ele quer da sua vida hoje? Hoje Deus ele quer de mim, de você, que tudo aquilo que aquelas coisas materiais que nós se apegamos tanto, que nós deixamos de lado, que nós não priorizamos essas coisas,
mas que nós busquemos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Como eu disse, dois personagens, duas oportunidades. E este jovem rico, ele estava tendo uma oportunidade de conseguir o seu objetivo. Ele estava tendo aquele encontro com Cristo a oportunidade de mudar a sua vida, a sua trajetória, e passar de um desconhecido perante a palavra de Deus a um conhecido da palavra de Deus através do que diz respeito à salvação. Mas quando falou sobre as suas posses, quando o mestre falou sobre os seus bens, aquele jovem, aquele príncipe, ele se entristeceu. Ele se entristeceu, porque a alegria dele estava focado nos bens materiais. A alegria dele estava focado no dinheiro que ele tinha. Mas ele queria a salvação, mas não queria se desligar desses bens materiais. A priorização dele, ele priorizava o dinheiro, os bens que ele tinha. Mas a palavra de Deus, ela diz no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 19 e 21, diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam. Essa era a riqueza que esse jovem tinha. Mas a palavra de Deus diz para nós não ajuntar tesouro na terra, porque aqui a traça, o ferrugem, consome tudo, o ladrão rouba. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde ladrão nenhum vai roubar essa riqueza. Aí a palavra de Deus, ela diz: onde estiver o seu tesouro, onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Se o seu tesouro está na terra, o seu coração está na terra. Se o seu coração está na terra com esse tesouro, você já conquistou o seu objetivo, que é aqui na terra. Mas nós precisamos alcançar o objetivo celestial, é o céu. Porque, como eu falei aqui, nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. Vai chegar o dia que você vai ter que prestar conta com Deus. Vai chegar o dia que eu vou ter que prestar conta com Deus. A vida nessa terra, ela se acaba. O dinheiro a qual você conseguiu aqui não vai para o céu, não vai para onde você for. O seu carro, a sua casa, não vai. Segue seu destino. Será que você alcançará esse tesouro no céu? Onde está o teu coração nesta noite, neste dia? Onde está o teu coração? Qual é o tesouro que está tomando conta do seu coração? É o que a traça consome, a ferrugem consome? Ou é aquele tesouro que o ladrão não rouba, a traça nem a ferrugem consome, que é o tesouro celestial? E esse jovem se entristeceu, saiu triste da presença de Jesus, foi embora, continuou a sua caminhada e desperdiçou a sua oportunidade. Nós estamos falando aqui de um homem religioso. O religioso é aquele que tem conhecimento da palavra de Deus, mas na hora da prática ele falta nessa aula. Esse é o religioso. E este homem desperdiçou a oportunidade de salvação. Ele trocou a salvação pelos bens materiais que ele tinha. Ele não
não quis se desfazer dos seus bens em troca da salvação, em troca da vida eterna. Quando nós falamos eterna, não tem quantidade, não se conta. Não se conta. E este homem desperdiçou essa oportunidade. Agora vamos para o livro de Lucas, no capítulo de número 19. Nós falamos de um jovem rico, religioso, conhecedor da palavra de Deus. Agora nós vamos falar de Zaqueu. Não era um religioso. Vamos falar de Zaqueu, o publicano. Vamos falar de Zaqueu, o cobrador de impostos. Vamos falar de Zaqueu, um judeu, um homem que trabalhava para o Império Romano, um homem que cobrava os impostos e sobretaxava. Se era 10, cobrava 15, 20. Um homem que era mal visto perante a sociedade. Mas por que eu estou falando essas qualificações de Zaqueu? Muitas das vezes nós olhamos para pessoas, damos valor a um, desprezamos outros. Achamos que um é bom porque é bem visto na sociedade. Não damos valor a outro porque achamos que ele não é mal visto pela sociedade. Mas muitas das vezes nós se enganamos. Muitas das vezes nós se enganamos. Mas Deus, ele enxerga o culto do nosso coração. Deus, ele nos enxerga por dentro. Ele tem conhecimento de você, tem conhecimento de mim. Ele sabe quem eu sou, ele sabe quem você é. Ele sabe os seus pensamentos. Ele sabe o que está passando na sua mente neste momento a qual eu estou falando da palavra de Deus. E nós olhamos que um homem religioso, um homem que observava os mandamentos, ele, entre salvação e seus bens, ele optou pelos bens e desperdiçou a salvação. Agora nós vamos falar também de Zaqueu, um homem rico, um homem de posses, um homem que era mal visto pela sociedade. A palavra de Deus, ela diz no verso 1 do capítulo 19: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. Este era chefe dos publicanos e era rico. Ele não era só um cobrador de imposto, ele era chefe dos cobradores. Ele comandava um grupo de cobradores de impostos. Aqueles cobradores de impostos estavam sobre o domínio de Zaqueu. Zaqueu era chefe deles, Zaqueu comandava eles. E diz que ele era rico e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Aqui nós vemos aqui uma lição também muito grande. Um homem de pequena estatura, no meio de uma multidão, um homem que queria ver Jesus, mas a multidão não impedia porque ele era de pequena estatura. Mas ele não desistiu. Quando nós queremos ter um encontro com Deus, quando nós almejamos, quando nós desejamos, nós temos que nos sacrificar, nós temos que fazer, dar de tudo para que recebamos aquilo que almejamos, o sacrifício. Zaqueu, ele viu aquela multidão, mas ele fez a parte dele. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante,
subiu numa figueira brava para ver quem havia de passar ali. Então Zaqueu, ele fez um esforço muito grande. Zaqueu se sacrificou para ter um encontro com Jesus, para ver quem é que passava ali. Zaqueu queria conhecer quem era Jesus. Um publicano, cobrador de impostos, chefe dos cobradores de impostos, queria conhecer Jesus, almejava. O jovem rico, conhecedor da palavra, observador, teve um encontro, desperdiçou. Mas Jesus, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Jesus já sabia quem era Zaqueu, já conhecia o nome, Jesus já sabia a intenção do coração de Zaqueu. A palavra de Deus diz no livro de Romanos, capítulo 8, versos 26 e 27. Da mesma maneira também o Espírito ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós por gemidos inexprimíveis. Olha o que diz na sequência. E ele examina o coração e sabe a intenção do Espírito. Então Jesus, ele já examinava o coração de Zaqueu, Jesus já sabia o nome dele, sabia a intenção dele. Jesus sabia que Zaqueu era chefe dos publicanos, Jesus sabia que Zaqueu era rico, Jesus sabia que Zaqueu tinha um vazio muito grande na sua alma, que o dinheiro, que a riqueza, que as posses dele não poderiam mudar aquela situação. Muitas das vezes uma amargura, uma angústia, muitas das vezes uma perturbação na alma, que o dinheiro não consegue aliviar, que um remédio não consegue sarar. Muitas das vezes você do outro lado, você que está me ouvindo, muitas das vezes você olha para o seu lado, para a direita, para a esquerda, olha para frente, olha para trás. Você tem uma condição financeira boa, você mora numa casa boa, a sua despensa é abarrotada, você fica em dúvida o que como hoje, o que como amanhã. Você não tem dificuldade com nada, tudo que você imagina está à sua volta, você tem suprimento de tudo material. Mas dentro aí do seu coração, dentro dessa estrutura que carrega você para cima e para baixo, existe um vazio, existe uma dificuldade que o dinheiro, que a fortuna, ela não vai satisfazer, ela não vai curar. A cura da alma não é dinheiro, a cura da alma não é remédio, a cura da alma é um refrigério que só Deus, através do Espírito Santo, Ele pode nos trazer, pode nos dar. Quem sabe seria essa situação que Zaqueu estava vivendo? Quem sabe Zaqueu tivesse uma dificuldade espiritual, a sua alma fosse uma alma abatida, e ele olhasse para toda a riqueza dele, ele olhasse para tudo aquilo que ele tinha, e ele não conseguiria satisfazer o desejo da sua alma. Mas Jesus, ele tem um remédio para a alma. Nós vemos a passagem da mulher do fluxo de sangue. 12 anos se passaram e ela perdeu gastou todo o dinheiro que ela tinha. Ela andava amargurada, abatida, alma triste. Mas quando ela teve um encontro real com Cristo, esse encontro real, que eu quero dizer, é o desejo que estava no coração daquela mulher. Ela chegou até Jesus, tocou na sua veste, coisa que ela não poderia nem estar no meio do povo. Ela rompeu uma multidão, ela se sacrificou e ela recebeu a cura. Ela foi curada.
Assim mesmo nós vemos Zaqueu tinha esse desejo na alma e ele sobe nessa figueira para ver quem passava ali, e Jesus o conheceu e disse, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se desceu e recebeu de bom gosto. E recebeu-o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo, porque entra para ser hóspede de um homem pecador? E isso é o que o ser humano da época via em Zaqueu. Isso era a rejeição que o povo tinha por Zaqueu pela atividade que ele fazia, que era uma atividade que corrompia o povo, o seu próprio povo. Por isso ele era mal visto. Mas, como eu disse, quando o ser humano ele tem um encontro real com Cristo, há uma mudança. Jesus, ele transforma o homem, ele enterra o velho homem, renasce um novo homem. Esse é o encontro real e verdadeiro. E nesse encontro, Zaqueu disse para Jesus, e levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadriplicadamente. O jovem rico, Jesus disse que ele tinha que vender e dar aos pobres, e ele se negou a fazer isso. E desperdiçou a salvação. Zaqueu, no encontro com Jesus, Jesus não pede nada a ele. Mas quando nós vamos com um desejo de ser saciado pela palavra, quando nós chegamos com desejo de a nossa alma ter um refrigério, Deus não precisa pedir nada, que nós estamos aptos a nos doar. Zaqueu disse que se tivesse defraudado alguém, ele restituía quadriplicadamente. Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que nós vemos aqui uma oportunidade aproveitada. Uma oportunidade aproveitada. No livro de 1 João, capítulo 1, verso 9, diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é justo, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda as injustiças. Nesse momento desse encontro de Zaqueu com Jesus, Zaqueu estava expondo a situação dele, mostrando aquilo que ele havia cometido. Se ele tivesse defraudado, ele restituiria quadriplicadamente. Zaqueu estava reconhecendo o erro dele. E nós vemos no verso que eu li, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Ali naquele momento, Zaqueu recebeu o perdão. Naquele momento, Jesus disse que houve salvação naquela casa, porque uma alma se rendeu a Cristo. Então nós vemos duas oportunidades com duas pessoas ricas, duas pessoas de posse, um religioso que tinha por obrigação não só observar, mas como praticar, e um que praticava coisas ilícitas contra o povo, mas que abriu o coração e se rendeu aos pés de Jesus. Então, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, não vamos fazer julgamento
de pessoas, esse é bom, esse é ruim. Porque o interior da pessoa, o íntimo da pessoa, o desejo do coração, quem conhece é Deus. Muitas das vezes nós damos crédito a uma pessoa porque imaginamos tal coisa e no fim essa pessoa ela é inferior àquela que nós não damos crédito. Aquela pessoa que não damos crédito, o Espírito Santo tem facilidade, ele se abre à palavra de Deus e Deus tem uma transformação, faz uma transformação muito grande nessas vidas. Que nós venhamos aproveitar a oportunidade que Deus tem nos dado neste dia, que é a oportunidade da salvação. Que nós venhamos a nos apegar às coisas celestiais. Que nós venhamos a priorizar o reino de Deus. A palavra de Deus, ela diz no livro de Mateus, capítulo 9, que fala sobre a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado é o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. É isso que Deus ele quer para mim e para você. É que você clame, que você peça que o reino de Deus ele venha na sua vida. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus são as coisas verdadeiras. O reino de Deus é o caminho reto, trilhado nos fundamentos da palavra de Deus. O reino de Deus é tudo aquilo que se refere ao céu. No céu não tem impureza. No céu só existe pureza. No céu não existe mentira. No céu só existe verdade. Esse é o reino de Deus. É esse que nós temos que atrair para a nossa vida. É através disso que nós vamos alcançar o nosso objetivo. Que farei eu para herdar a vida eterna? Que fará você para herdar a vida eterna? Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É essa a receita para a vida eterna. Busque, priorize o reino de Deus e a sua justiça. Quando falamos em justiça, falamos nas coisas corretas, naquilo que é justo. O que é justo não tem folga. É isso que Deus ele tem para mim e para você. Amém? Que Deus venha continuar falando na sua vida, que Deus venha abençoar a sua vida e que nós venhamos a permanecer firme nesse caminho. É o caminho que nos levará ao céu, é o caminho que nos fará herdar a vida eterna. Amém? Vamos só encerrar com uma oração, né? E que Deus continue te abençoando. Soberano e eterno Deus, graças te damos, Senhor, por um momento, Pai, a qual nos concedeste, Pai, de passar, Pai, na tua presença, meu Deus, falando, Pai, da tua palavra, Pai. Aquele, meu Deus, ouvinte, Pai, aquela pessoa que está me assistindo, que vai me assistir, Pai, eu te peço, Pai, que as tuas mãos protetoras, saradoras, as tuas mãos, Pai, que prosperam vidas, meu Deus, as tuas mãos, meu Deus, que tiram, Pai, as nossas vidas do caminho errado e nos colocam, Pai, no caminho correto, no caminho que leva ao céu, no caminho que faz nós herdar a salvação, que ela esteja sobre essas vidas, Pai. Assim, porventura, meu Deus, nesta noite, Pai, alguém, Pai, estiver, meu Deus, doente, alguém estiver com alguma necessidade diferente daquela que falamos, meu Deus, entregamos essas vidas, Pai, nas tuas mãos, meu Deus, sabendo, Pai, que tu, Senhor, é misericordioso, tu é bondoso, meu Deus, e tu, Pai, entrará com providência, porque nós cremos, Pai. Sê conosco, Pai, em tudo, é o pedido que te fazemos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, meu amigo, minha amiga, meu irmão. Você que tem ouvido essas mensagens, essa palavra, você que ainda não aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você que tem condição de ir numa igreja evangélica, busque uma igreja evangélica, uma igreja que tem compromisso com a palavra, entregue a sua vida a Deus e que Deus ele continue te abençoando e você vai ver
a mudança que Deus vai fazer na sua vida, na sua família, no seu lar, e a bênção e a prosperidade e tudo aquilo que Deus ele tem prometido para a nossa vida se realizará na sua vida. Deus abençoe, meu amigo, Deus abençoe, minha irmã, e continuemos firme nesta caminhada, continuemos firme, e que Deus possa continuar falando aos seus corações. Amém? Deus abençoe a todos.